nosso grande problema é o lado fiscal. Esse é o calcanhar de Aquiles. Só para ter uma referência aqui, a gente botou na cabeça, porque o teto de gasto foi muito importante, que ele era um mecanismo perfeito. Não era. Todos os anos em que o PIB brasileiro cresceu zero, pouco, ou encolheu, a gente gastou menos que o teto. Mas todos os anos, como 21 e 22, que a gente cresceu mais, teve um crescimento maior de PIB, a gente gastou mais do que o teto. Então, além disso, ele era perverso, porque em ano que já está ruim, você gasta menos ainda. E o Brasil tem muita desigualdade social, não pode ter tanta volatilidade. O arcabouço fiscal proposto pelo ministro Haddad, ele traz um equilíbrio aí. Do que a gente está falando? A gente está falando que o governo Lula, nos primeiros 4 anos, fazendo um superávit primário de 3,5% do PIB no primeiro ano, porque precisava, em decorrência tudo que foi falado nas eleições e do choque que os mercados sofreram, ainda assim gastou 6% do PIB ao ano. É uma barbaridade. No segundo mandato, ele gastou 10%, sendo que no ano de eleição de Dilma, ele gastou 16% do PIB. Ainda assim, não dá, tecnicamente, para dizer que o Lula foi responsável, porque a gente teve também um aumento muito grande de arrecadação. Então ele gastou o que ele recebeu a mais. Ele podia ter levado nossa dívida para quase zero? Podia, mas não levou. Isso não faz dele responsável. Ele entregou para Dilma 45% de dívida PIB. E ela, sim, gastou bem menos que ele nos 2 mandatos. Ela gastou 4,5%, mas fez um período lá de 18 trimestres seguidos de recessão. E aí as nossas contas públicas não só explodiram, mas saíram de controle. E a trajetória de descontrole para frente ia ser fatal para a economia brasileira. Chegaram Temer e Meirelles, o teto foi colocado, a despesa foi para quase zero, foi 0,5% do PIB em 4 anos. Que é aquele choque. Pega um paciente com uma doença, um câncer, vai lá dar pro cara quimioterapia. Você tem que olhar a dose. 4 anos é uma coisa, 10 o cara morre. Então, assim, tinha uma hora que tinha que mudar isso. O governo Bolsonaro foi o primeiro governo a ter uma queda de despesa primária em relação ao governo que assumiu. Mas, ainda assim, ele gastou 2,6% do PIB em média. Foi ótimo. Mega ok. O que o Haddad está propondo agora é 0,6 com 2,5. O teto de 2,5 é abaixo da média de Bolsonaro. Aí a questão é, mas vai fazer?